Olá, queridos, boa tarde a todos, boa tarde para você que está comigo aqui na nossa live. Boa noite, né? 7 horas da noite aqui nos Estados Unidos, 8 horas da noite no Brasil. Quem está comigo aqui? Comenta a cidade que você está, eu vou falar seu nome e a cidade que você está. Já vi que o Neto está aqui, lá da Califórnia, meu amigo Neto, um abraço. Comenta aí a cidade que você está falando, vamos compartilhar essa live. Hoje nós vamos receber, na minha live aqui, a irmã Hari, lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Tem uma palavra forte de Deus, um testemunho lindo da parte de Deus. Olha que benção. A pastora Susan, lá do Texas, já está aqui. A Elielma, lá da Filadélfia. Estivemos aí na Filadélfia esses tempos atrás. A Loene, de Cristianópolis. O Tiago de Indaiatuba, que está aqui, meu vizinho. O Aguinaldo. Aguinaldo, eu fiz uma live com ele. Um abraço, Aguinaldo. Deus te abençoe muito, um amigo. Compartilha, pode compartilhar. Vamos compartilhando aqui. Estou mandando aviãozinho para todo mundo. Vamos mandando. A Hari entrou aqui, ela que é a nossa convidada hoje. O Neto de São Francisco, Califórnia. Quem mais? Nome de sua cidade. Neto da Califórnia, lá de São Francisco. Um abraço, Neto. Deus te abençoe. Quem mais está comigo? Digita o nome da sua cidade. Oi, pastor. A A paz. Hari já está aqui. Oi, Hari. Paz, graça e paz. Graça e paz, pastor. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar uma faixa que está aqui no meu rosto. Bom, eu vou falando aqui enquanto você vai ajeitando aí, Sim. Hari. Também está a Eunice, lá de São José da Lapa. Pastor Gildeon, meu amigo, lá de Goiânia, pastor da Lapidando Tesouros. Comenta aí, gente, de onde você está falando, qual cidade? O Aguinaldo. O Aguinaldo é seu pai? O Agnaldo é meu tio. Ah, seu Sim. tio. Ah, o Aguinaldo é seu tio. A Renata deve ser amiga sua também. Sim. Muita gente está entrando aí, Hari. Evandro, ó, só interagir aqui, Hari, só para esse pessoal já Claro. para compartilhar. O Evandro lá de Denver, no Colorado. Vou Tive com começar a ele lá no enviar final de também pro semana. pessoal aqui. Isso. A Débora, de Vespasiano. Bruno Braga. Ah, meu chefinho lindo. Ah, que legal, olha aí, o Bruno. Deus abençoe, Bruno. Que maravilha. Hari, que bom fazer uma live com você. Como que a tecnologia nos acaba encurtando o caminho, né? Ao Bruno lá de Lagoa Santa. Sim. Um abraço a todos de Lagoa Santa. Nos permite, né, pastor, ter esse tempo, né? Esse bate-papo. Hoje o senhor mora em Miami, Hoje né? eu tô a 1 hora de Miami e a 3 horas de Orlando. Eu tô no meio. Eu tô numa cidade chamada Margate. Já quero aqui também, Hari, mandar um abraço para sua avó e para sua tia Preta, que está aqui com a gente, está próximo Meus de mim aqui. amores. O seu tio, o irmão Tinha, a Verinha, o David, a Emily. A Emily. São ovelhas da nossa igreja, temos a honra de ser pastor deles. Sua avó deu uma palavra forte aqui, sua tia Preta também. Foi uma benção. Família abençoada. Saudade delas, né, pastor? Já está na hora delas irem embora, né? Parece que ela está indo embora, hein? Tá quase indo embora já. A gente podia ficar mais aqui. Tinha que ficar mais comigo e com a gente. Hari, vamos lá, gente. Você que está comigo aqui com a Hari, se você puder compartilhar, a live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube e no Instagram. Se você quiser assistir depois, mandar para alguém. E hoje nós vamos falar com um tema muito importante, né, Hari? Que é sobre fé e emoção. Me ajuda aqui, Hari. Emoções e fé. Emoções e fé. Eu fiz o trocadilho. Emoções Sim. e fé. E dentro desse tema, eu e a Hari vamos abordar alguns assuntos bem interessantes. E hoje eu vou sugar a Hari aqui, gente. Hoje nós vamos sugar ela. Ela tem muito de Deus para todos nós. A Hari faz um trabalho muito lindo lá em Belo Horizonte. Já me falaram já de como ela atua, do que ela faz. Eu falei, até brinquei com alguém aqui, falei, rapaz, eu estou precisando de uma Hari aqui na nossa igreja para ajudar nós aqui também. Juntar com o nosso time aqui e fazer acontecer.
fazer. Tá bom. Pastor, antes mesmo de iniciar, eu queria agradecer mesmo pelo carinho, pela oportunidade. Falo que assim, é a minha primeira live que eu participo, então eu tô super ansiosa, mas assim, desde quando o senhor me fez o convite, eu orei ao Senhor, primeiramente, e também comecei a estudar, porque eu sou curiosa, na verdade. Eu já fiz alguns períodos de psicologia, mas eu sou curiosa. Eu amo o comportamento, eu amo a mente humana. Sempre que, às vezes, em determinadas situações, eu penso por que aquela pessoa está fazendo aquilo. Ela tem um motivo, ninguém é daquela forma à toa, sempre tem um histórico por trás. Então, eu amo sobre a mente, comportamento, emoções. Então, o tema que eu preparei hoje pra gente é sobre Elias. Legal, então, eu vou bom, iniciar, vou ler aqui a Bíblia. Eu vou tirar os comentários para ficar mais, para não tampar seu rosto e que as pessoas focalizem também no conteúdo que vai ser liberado da sua vida, do que nós vamos falar aqui, pode ser? Claro. No final a gente libera, gente, os comentários, até para a Harry ter mais liberdade também para ministrar. Pode ficar à vontade, Harry. A vingança de... O áudio tá bom, pastor? Tá dando para ouvir? Ótimo, okay. Tranquilo. A vingança de Jezabel. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo: os deuses vão castigar você por isso. Vou me vingar de você. Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó Eterno, leva a minha vida. Estou pronto para descer à sepultura com meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. De repente, um anjo acordou e disse: levanta-te e coma. Olhando ao redor, para sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo do Eterno voltou, acordou e disse: levanta-te, coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, entrou numa caverna e dormiu. A palavra do Eterno veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho dedicado a minha vida inteiramente ao Senhor dos exércitos dos anjos. Ao povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: saia e fique no monte diante do Eterno. O Eterno passará ali. Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno. Mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. Uma voz suave perguntou: então, Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Elias repetiu: tenho dedicado minha vida inteiramente aos serviços do Eterno, o Senhor dos exércitos dos anjos, do Senhor dos exércitos dos anjos. Porque o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Sou o único que restou, e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse: volte pelo caminho por onde veio, através do deserto, até Damasco. E aí, essa palavra é muito linda. Por quê?
Olha o cuidado de Deus com Elias. Eu fiz algumas anotações só para eu não me perder, tá, pastor? Que eu adoro bater papo, senão eu vou entrar e vou me perder. Com essa palavra, eu convido a vocês que estão participando hoje a quebrar alguns tabus. Que crente é super-herói, que crente não adoece, que crente não passa por crise emocional. Elias era um homem próximo a Cristo. Elias era a boca do Senhor naquela época. Elias foi um homem onde que ele colocava o pé, algo novo acontecia. E Elias, ele, diante da ameaça de Jezabel, ele sentiu medo. Ele sentiu insegurança, ele sentiu angustiado, ele fugiu. Muitas vezes, diante da dificuldade, da tristeza, da angústia, da ansiedade, da depressão, a gente foge também do problema. A gente se isola. Eu acho que é a primeira característica diante da dor, a gente se isola. A fuga. A gente para de... É muito isso, né, pastor? A gente para de ir na igreja. A fuga, né? É a fuga. A gente não quer que as pessoas nos vejam mal. A gente não quer que as pessoas vejam nossas fragilidades. E aí, é um engano pensar que o homem está blindado, que nós estamos isentos dessas dores do mundo, dessas doenças. Nós não estamos isentos. E eu vejo também, pastor, se eu me corrija se eu estiver errado, dentro das próprias igrejas, é onde que acontece mais ainda essas fake news, que muitas vezes a gente... não, mas crente não adoece, crente não tem depressão, crente não toma remédio, crente não tem que fazer terapia, falta de fé. É tudo isso, hein? A gente ouve tudo isso, hein? Precisa orar um pouco mais. Tá em pecado. Eu falei isso ontem na igreja, acredita? Falou, pastor. Coincidência, nós estamos ligados, então. Pois é, olha que a gente nem trocou esboço. E eu falei isso ontem na igreja, sobre procurar culpado. Sim. E aí, pastor, nós deixamos de ser um ambiente de cura dentro das igrejas. As pessoas não se sentem confortáveis de expressar a fragilidade. Aí eu vou voltar aqui para o raciocínio. A primeira coisa que Deus fez, ele cuidou do corpo de Elias. O Senhor cuidou do físico de Elias. O Senhor alimentou Elias. Eu queria saber que comida é essa, que come uma vez e segura 40 dias. Eu também. Eu também. Queria desse pão, viu? Esse pão aí. Pastor, ele tirou um pão literalmente direto do forno para servir Elias. Você vê o cuidado de Deus aí, né, Haren? É muito lindo, é muito lindo, é lindo. Eu fui lendo e eu ficava assim, sabe, eufórica. Eu falava, gente... Sabe o que eu percebo aí, Haren, pegando um gancho que você está falando? Como que é tão rico a palavra de Deus? Porque Elias vai entrar para a caverna e ele vai pedir a morte, né? Sim. Aquilo que ele mais temia nunca aconteceu com ele. Não. Então a gente entende que 90, 95, os maiores problemas que a gente passa é de ordem aqui dentro, não do lado de fora. Os conflitos internos e não externos. Sim. O medo que ele tinha de morrer, ele não morreu, foi transladado, subiu, ou seja, não foi morte morrida. Deus levou ele, mas Deus não levou ele no meio da crise. Isso. Deus não leva ele no meio da crise. Muito forte isso, viu, Haren? Muito. E aí, pastor, a água, ela estava no jarro, sabe? Olha que lindo isso. Olha o cuidado de Deus, sabe? Isso aí me encheu os olhos. Eu falei, gente, é só Deus mesmo para fazer isso com a gente. E aí, pastor, o que acontece? Deus parou tudo para cuidar de Elias. Você vai falando aí, vai vindo as ideias do texto, que é um texto muito rico. Você falou no início aí uma coisa tão forte, que ele ouviu a notícia de Jezabel, né? Sim. Ou seja, Elias mandou descer fogo do céu. Elias falou que sob a palavra dele não ia chover. Olha a potência desse camarada. 3 anos sem... Sim. 3 anos sem chover.
enfrentou os profetas de Baal e de Azera. Agora, uma notícia ruim travou ele. Travou, paralisou. Paralisou Paralisou. ele. Ele desejou a morte. Desejou a morte por causa de uma notícia. Sim. Se ele estivesse bem emocionalmente, pastor, ele tinha falado com ela o quê? Falou, Jezabel, o mesmo Deus que mandou descer fogo do céu, o mesmo Deus que falou que não iria chover, ele vai me guardar, ele vai me proteger. Né? Ele se abalou ali, porque ele não estava bem. Ele não estava bem. Eu acho que essa palavra que cabe muito para hoje, Harry, nos dias de hoje, para a igreja e para muitas pessoas, porque o problema, na verdade, não é a doença do doente. O que eu penso, o problema não é a doença do doente. O problema é o doente da doença. O problema é quando a pessoa é como ela vai lidar com ela mesma, ela não sabe lidar com ela mesma. Sim. Né? Eu costumo dizer que a Terceira Guerra Mundial, Harry, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Sim. Né? Quando a pessoa perde o equilíbrio do emocional, né? Como você está bem colocado essas palavras suas, então o problema é quando ela começa a valorizar mais as dificuldades do que a capacidade de se erguer, né? Sim. E muitas vezes, pastor, essas pessoas precisam mesmo de ir num profissional, nem tudo é só espiritual. Nós somos um banquinho mesmo, né? Nós somos o físico, o espiritual e o emocional. E se a gente perde uma estabilidade, esse banquinho não vai. Se um desses banquinhos, uma dessas pernas não estão bem, esse banquinho não vai sustentar. É verdade. Nós precisamos ter um olhar cuidadoso para essas três, tanto para o corpo, para o físico, né? E no médico, tomar um remédio. Tá com depressão? Toma um antidepressivo. Tá sem dormir? Toma um remédio de dormir. É fazer uma terapia, sabe? É ter um lazer, sabe? É tão saudável. Você sair com amigas, eu faço muito isso. Eu sento, eu e minhas amigas, e, sabe, ali vira a noite, a gente conversando. Aquilo ali é uma terapia. Sabe? Eu penso que às vezes o que você está falando é tão forte, porque a rotina dentro do ativismo que a gente vive hoje está tirando isso aí que você está falando. A pessoa ela acaba perdendo o brilho nas pequenas coisas ou perdendo a vontade das pequenas coisas. Sim. E esse ativismo moderno acaba gerando na pessoa um desgaste emocional tão grande que muitas pessoas vai se perdendo dentro delas. Eu costumo dizer, Harry, que existe uma diferença entre estar perdido e não ter se achado. Estar perdido é do lado de fora, não ter se achado é do lado de dentro. Então, se está perdido, eu mando a localização para a Harry e falo, Harry, vem na nossa igreja. Aí a localização te manda para a rua de baixo. Você vai me ligar e falar, pastor, eu não achei igreja. A primeira pergunta que eu te faço é, aonde você está? Por quê? Porque se você não sabe aonde você está, como é que você vai chegar em algum lugar na vida? Não chega. Não chega. Então, estar perdido é lado de fora. E não ter se achado, é aí que vem a crise, é lado de dentro. O não ter se achado é quando a pessoa se perde, né, Harry? No propósito, no sentido de vida, no vazio existencial que a vida acaba colocando algumas coisas na nossa vida. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, Harry. Quase não falo, mas não tenho vergonha. Esse ano eu tive uma baixa emocional. Não cheguei a entrar em depressão, mas eu tive uma baixa emocional que eu tive que recorrer a um psicólogo. No início, desculpa, esse ano não, ano passado. Ano passado. Então eu tive que recorrer. E não tem problema nenhum. E foi bom para mim. Eu limpei a minha lixeira. A minha lixeira estava suja, estava transbordando. E eu não tinha onde eu jogar o lixo. Não é que eu não tinha, porque aquela coisa, quem está preparado para ouvir o lixo que está aqui dentro? Né? Então, é o que você falou no início. Essa ideia moderna aplicada que a Harry é a Mulher Maravilha, que o Carlos Maia é o Super-Homem, que o irmão João é o Capitão América. É isso que tem matado o povo, porque vem nessa ideia que eu não posso errar, eu sou perfeito, eu sou demais. É aí que a pessoa se peca, né, Harry? Se perde. E, pastor, é lindo o senhor falar isso. Fale sim, mais vezes, encorajem as pessoas. Por quê? Porque é muito importante. Tem momentos da vida que nós vamos precisar, sim, recorrer a profissionais que estão preparados para te acolher, para te ouvir. Uma a gente sabe que quando, né, o seu chamado como pastor exige muito do senhor, da sua família, né? Então, assim, chega muitos acolhimentos que o senhor faz de coisas muito sérias, de coisas pesadas. Então, você precisa sim ter esse suporte,
né? E tá tudo certo. E que bom que você foi responsável com você de buscar essa ajuda. Meus amigos passam apertado comigo. Eu tenho certeza que tá tudo aqui, ó. Passa apertado. Érica, uma renca. Muitas vezes eu amo mesmo escutar, dar colo, sabe? Fazer uma gentileza, uma comidinha e levar, cuidar mesmo das pessoas. Que legal. Eu penso que eu vim nesse mundo para servir. Amém. E eu tenho alegria em servir. Amém. Mas depois eu vou escutando, e aí eu viro e falo aqui, deixa eu falar. Eu vou marcar um terapeuta, uma psicóloga para você amanhã. E até que elas me obedecem e vão. A maioria dos meus amigos, todos fazem terapia. Todos. Não vou citar, que não vou expor todos eles, mas todos eles fazem terapia. É muito bom. E assim, hoje em dia, você falou através da comunicação, né, da tecnologia, hoje em dia se consegue tantos profissionais bons por É verdade. online, né? Tem várias psicólogas. A terapia que eu faço, inclusive, é online. Antes eu fazia fisicamente, ia lá, mas depois que chegou a pandemia, isso nos trouxe essa facilidade. Quantos psiquiatras atendem online? Psicólogos muito bons que atendem. Então, é uma facilidade que nós temos. E o mundo foi outro depois da pandemia, né? Tivemos que reinventar tudo, literalmente, depois da pandemia, né? Durante a pandemia, eu costumo dizer que é o seguinte, olha, se não morreu na pandemia com coronavírus, é porque Deus tem um propósito depois. Verdade. Tem que reinventar. Né? Não teve jeito. E aí, pastor, o que acontece? Ele cuidou do físico, né? De Elias, ele alimentou Elias, e depois ele vem aqui com algo incrível. Eu fiz algumas anotações aqui para não se perder, mas ele pergunta para Elias o que aconteceu. Ele pergunta. É até estranho, né? Ele já sabe o que aconteceu. Mas ele pergunta porque ele sabe que através do falar, ele ia ser curado. Isso é forte, hein? É necessário verbalizar. Gente, é forte isso aí, porque Deus, na sua onipotência, onipresença e onisciência, ele já é passado, presente e futuro, né? Mas ele queria saber da boca de Elias. Ele queria que Elias verbalizasse. Nós confessamos os nossos pecados para a gente ser perdoados. Para Deus, nós confessamos. Mas nós precisamos falar, nós precisamos verbalizar para sermos sarados. É isso aí. Forte, hein? É isso aí. É muito lindo. E ele não pergunta só uma vez. Aqui na palavra mostra que ele pergunta aqui a primeira vez para ele, no versículo 11 e 12. E depois ele vem novamente no versículo 13 e 14. Então, Elias, diga-me outra vez o que você está fazendo aqui. É muito lindo. E sabe o que eu aprendo com isso, pastor? Que a gente precisa ser acolhimento. Colo de Deus na vida do próximo. Paternidade, né? Muitas vezes, pastor, a gente não tem paciência. A gente... lá vem. Aquela irmã ali já foi muito usada, mas hoje em dia é muito problemática. Nossa, a gente não tem paciência. A gente não para a nossa agenda para poder cuidar do próximo. É isso. Não para. É isso. E Deus parou tudo para cuidar de Elias. Ele podia ter falado assim: Elias, tchau, Elias. Eliseu, vem aqui, chegou sua vez, pronto, acabou, Elias. Ele não fez isso. É tão interessante porque tem um fator fisiológico, humano, espiritual, que engloba tudo isso que você está falando. Quando Jesus foi ser batizado, o próprio Deus disse assim, esse é meu filho amado. Ou esse é meu filho. Isso, vamos ficar na palavra filho. Esse é meu filho. Passa um tempo depois, Satanás vai tentar Jesus no deserto e ele vai falar assim, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo sabe mais do que ninguém que nós somos filhos. Só que o diabo quer tirar a paternidade de Deus de nós, ao ponto de a gente se sentir sozinho, menosprezado, isolado. Às vezes, o próprio Satanás sabe mais de nós do que nós mesmos, porque ele sabe que nós somos filhos. Então, onde que ele quer atuar? Na paternidade, principalmente, que aí tira o vácuo, deixa a pessoa no vazio da existência. E se ela não tiver Deus na vida, não tiver alguém do lado, como você está falando, para acolher, para ajudar, onde vem as baixas emocionais, onde vem os desejos malignos,
vontade de suicidar, vontade de sumir, chutar o balde, vou desaparecer. Como é importante isso, viu, Rari? Sim. A gente perder nossa identidade, né? É, É não saber quem somos em Cristo. é isso Porque aí. em mim não tem nada de bom. Eu sempre falo isso. Não tem nada de bom. O que vocês veem que talvez a pessoa... É Cristo em mim. Eu não tenho nada de bom. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. E é isso que nós temos que buscar. A gente tem que saber quem nós somos em Cristo. E curada, né? Porque o curado cura. E o Sim, doente só esparrama enfermidade. Então, sim. o doente, ele fica esparrando enfermidade até um curado encontrar com ele. Porque quando alguém está curado, ele transborda, que é o que você faz aí, é o que você está fazendo aqui. Porque quem sabe tem alguém que está assistindo essa live agora e a maquiagem tampa, a roupa esconde, o exterior mente, mas lá no baú da vida dela, lá no centro das emoções, lá quando vai colocar a cabeça no travesseiro à noite e vai dormir, o inimigo da alma dela está lutando com ela ou com ele, está dizendo: a vida não vale nada, tira essa vida, desiste da vida. E aí, Deus permite uma live hoje comigo, com a irmã Hadi, lá de Belo Horizonte, para dizer para você: ainda tem jeito, você tem um valor. O Espírito Santo se move. Eu lembrei de um hino: o Espírito Santo se move em Verdade. você, né? Bem Bem assembleiano. assembleiano. Então, procure ajuda, né, Hadi? Procure ajuda. Procure ajuda. Às vezes é o básico. É marcar um psiquiatra. É tomar os remédios. Quando a gente está em estado assim... depressivo, tem algumas conexões que não são feitas, conexões cerebrais que nós necessitamos. E a É medicação, verdade. ela permite essas conexões serem feitas. É, Então, o remédio é muito é importante. E isso. tá tudo certo se a pessoa precisar de tomar o remédio durante um período, ou tem algumas pessoas que precisam tomar essa medicação durante toda a vida e tá tudo certo. É fazer mesmo check-up, olhar os exames. Às vezes nem é depressão, é uma anemia. É verdade. Tem Porque muito disso. você falou uma coisa aqui, eu até anotei aqui, Rara, deixa eu ver se eu acho. Sim, Aqui, ó. Que talvez seja importante para alguém. A questão de. Oh, Jesus, eu anotei aqui. Aqui, ó. Porque às vezes a pessoa confunde a depressão com tristeza. A gente precisa entender, assim, a minha esposa é psicóloga de atuação, ela atende online, e muito conteúdo dela eu pego para aplicar na igreja, nas mensagens minhas que eu faço. E uma das coisas que eu aprendi com ela nesse tempo é que a depressão, pela ciência, ela tem que ter pelo menos 14 dias no isso. mesmo estado, né, naquela mesma frequência ali. Então, É se uma não é angústia uma depressão, persistente. isso. Se não é considerada depressão, a pessoa pode estar passando por um estado de humor deprimido, que é uma baixa emocional. E o que pode desencadear uma depressão? São N fatores, né? Muitas coisas, né? Tem Mas traumas. principalmente traumas, né? Problemas não resolvidos do passado, do presente, enfim, várias situações, né, Harry? Então, às vezes a pessoa está na igreja, você falou algo muito importante, eu já ouvi gente falar isso: ó, crente não pega depressão. Gente, só se você for anjo. Porque anjo não tem corpo físico, mas nós somos dotados de sentimentos e emoções, carne. Nós somos um ser tricotômico, né, Harry? Corpo, alma e espírito. Então, é até interessante isso, porque a pessoa pensa: pastor, mas eu sou um ser tricotômico, eu tenho Deus na minha vida, por que eu vivo isso? Vamos lá. Corpo, quando a pessoa morrer, esse corpo, matéria, vai para a terra. A Bíblia fala: do pó viemos e para o pó voltaremos. O espírito é o sopro de vida em nós, o Ruach HaKodesh. Quando a pessoa nasceu, Deus soprou nas narinas. A pessoa morreu, o espírito volta para Deus. E a alma? É aqui que entra o negócio, porque a alma é onde está a sede das emoções. A alma é a nossa psique. A alma então, eu amo, você ama, nós amamos porque a gente tem alma, né, Harry? Sim. A pessoa tem sentimento um pelo outro, por quê? Porque ele tem, ou ela tem alma, ele tem alma. Então, a gente preocupa tantas vezes com o espiritual e com o corpo e esquece de cuidar daquilo que é como que chamamos de alma. Eu gosto de Sim. uma passagem, Harry, só para finalizar meu pensamento aqui, quando João ele vai escrever para Gaio, me falou a memória agora, mas João vai escrever para Gaio,
o capítulo, versículo, me falhou a memória. Primeira coisa que João escreve para Gaio, que era um presbítero da igreja, um obreiro da igreja, João vai dizendo o seguinte: ao amado Gaio, a quem eu tenho carinho, e ele começa dizendo: como vai a tua alma? Ou seja, João está dizendo, João está perguntando para Gaio: eu não quero saber se você tem carro, se você tem dinheiro na conta, eu não quero saber se você comprou luxo ou não. Eu quero saber como é que está a sua alma. Porque o apóstolo João estava dizendo: se a sua alma estiver bem, do lado de fora vai estar bem. Se a sua alma estiver bem, o carro vai estar bem. Se a sua alma estiver bem, na casa vai estar bem. Então, hoje a gente vive uma sociedade que as pessoas têm o carro, casa e dinheiro, mas está com a alma triturada, arrebentada. Essa ausência de propósito, né, Harry? Corre em busca de alguma coisa que nem ele sabe o que está correndo. Sim. Por isso que a gente tem que entender que a direção, é a frase bem antiga que eu já escutava: a direção é mais importante que a velocidade. Sempre. E ela faz sentido por quê? Né? Porque não adianta correr na direção errada se eu estiver na direção certa, no propósito certo, as coisas fluem, né, Harry? Sim. E aí, pastor, ele deixa Deus começa a fazer uma terapia com Elias. É. Deus fez uma terapia com Elias. Deus quis saber de Elias o que aconteceu. E aí, ele nos deixa como missão da gente ser essa pessoa, da gente ser ouvido, da gente ter mais sensibilidade com o outro. Sabe? É notório, às vezes, eu vivo muito assim, essas coisas. Um dia desse eu estava voltando de serviço, e aí eu sou rodadura. Não escondo para ninguém, sou muito rodadura. Misericórdia, Harry. Muito, sou rodadura, pastor. E aí eu voltando, na hora que eu vi uma senhora no meio-fio, e era notório que aquela senhora não estava bem. A primeira coisa que eu fiz, nem olhei para trás, parei o carro. Parei, deu um susto na dona, bobeando. E aí eu desci e falei: senhora, tá tudo bem? Aí ela falou: não, minha filha, eu tô passando mal, mas meu marido já tá tirando o carro para me levar no médico. Não estou contando isso para me vangloriar, não, pastor. Mas que sejamos essas pessoas que andam pela rua e têm sensibilidade para o que está acontecendo no meu trabalho, na igreja, com as minhas amigas. Às vezes a pessoa está muito sumida, mas por que a pessoa está sumida? O que está acontecendo? Tudo, Sabe? você falou uma coisa forte aí, hein? Você falou uma coisa muito forte. Todo sumiço, na verdade, para quem tinha uma rotina normal, é uma fala mal falada. Sim. Né? Pode ser uma fuga, pode ser aquele negócio: me deixa no cantinho, eu não quero ter contato com ninguém, né? Sim, sim, sim. Então, pastor, eu anotei aqui, e é verdade: diante da dor, não devemos julgar. Diante da dor, nós devemos escutar. Diante da dor, não dar respostas prontas. Uau, Sabe? isso aí. Muito Diante forte da isso aí. dor, prestar atenção. Diante da dor, ouvir mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, andar 1 milha. Diante da dor, não descartar. Aguentar a irmã que não está bem. Orar, propor a orar. Vamos orar. Você está me trazendo isso, porque muitas vezes a única coisa que você vai poder fazer pela pessoa é abraçar a pessoa e orar. Ou chorar com ela. Eu já vivi momentos na minha vida de muita dificuldade, assim, de passar por muitos problemas, e eu não esqueço como eu sou abençoada. Eu sou, assim, rodeada de pessoas, amigas de todas as idades. Eu lembro que tinha acabado de passar por uma cirurgia, e eu estava na casa dos meus avós, e chegou uma irmã, e ela só me abraçou e chorou comigo. O abraço cura, hein? Ela só me abraçou e chorou. Ela não falou nada. Isso me marcou, assim, de uma forma. Como outras pessoas, minha tia Preta, que está aqui, de ligar e falar: filha, vamos orar. Vou orar e me acalmar. Nossa. Sabe? Então, assim... Você falou uma coisa muito forte. Pastor, nós precisamos de ser essa ferramenta na vida do próximo. Sabe, Harry, você falou do abraço, é muito forte, porque hoje nós estamos vivendo a era da digitalização, essa era da tecnologia, tudo na linguagem digital. Só que está faltando a química da conversação. Sim. Eu acho que essa química da conversação é onde está gerando filhos frios, homens e mulheres dentro da casa, então, literalmente, viúvas de maridos vivos, pais presentes, mas ausentes. Está faltando mesa.
Tá Ah, faltando tempo, né, Harry? Tá faltando. Hoje a pessoa já acorda atrasado, come atrasado, chega atrasado, janta atrasado, dorme atrasado e acorda no outro dia de novo para repetir o mesmo ciclo. Não tem corpo que aguenta, não tem não. cabeça que aguenta, né? E aí, pastor, é, é isso, sabe? É não descartar as pessoas, porque elas estão passando por um momento difícil, um momento de dor, um momento Uhum. ali, sabe? É ser aquela pessoa que vai escutar. Eu li algo que fala, acho que eu até anotei, apenas escute e verás o milagre. Uau. Apenas escute e verás o milagre. E aí eu anotei mais aqui sobre essa escuta, sobre esse acolhimento, que fala, Uhum. pastor, exatamente sobre isso. Que uma psicóloga que escreveu, que ela fala assim, ó, Glaucia Medeiros, eu daria alta para metade dos meus pacientes se eles tivessem ao menos um amigo. Que isso? Forte, hein? Um amigo. Meu Deus do céu. Porque o falar cura. Não é porque eu estou te escutando, eu tenho superpoder, não é nada disso, não. É porque nós precisamos externar. O Senhor nos fez para relacionar. Uhum. O Senhor, ele É. nos criou para estar em unidade. Você falou uma coisa, tem que desmistificar isso aqui, ó, que é até interessante. Aquela ideia tolice de quem fala isso. Ah, eu vou viver sozinho, eu quero viver sozinho. Ah, eu vou nascer assim, eu vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, mas dentro de um estado de fuga. Não, eu não quero mais saber de ninguém, vou viver na minha isolado. Gente, a Rádio falou um negócio aqui muito forte. Nós não somos ilhas para viver isolado. Não mesmo. Deus, Deus não nos fez para viver sozinho. A própria prova disso foi o próprio Deus se desfez da sua divindade no formato de Cristo para vir à Terra. E cumpriu o propósito na Terra com 12. Jesus precisava cumprir propósito com 12? Não. Mas Jesus está dizendo, você precisa relacionar com pessoas. Jesus estava Jesus dizendo para precisava ter nós, amigo, que ele teve João isso, Batista. não é? E Olha sim, os para que Jesus ensinamentos. teve 12 discípulos e teve 3 mais chegados e só um dormindo no peito de Jesus, que era João. João, Então, se o próprio Cristo está nos dando uma aula sobre o que é relacionamento ou relacional, quem somos nós para quebrar um princípio bíblico? Eu sempre digo aqui na igreja que eu sou pastor, oh, Harry, que é, os, a palavra de Jesus nos leva para o céu, mas os princípios de Jesus é para a gente viver bem na terra. verdade. Tem pessoas que eles entenderam a palavra de Jesus, mas não entenderam os princípios de Jesus. A Sim, palavra que vai gerar mudança, transformação e salvação vai levar para o céu. Mas sim. tem gente vivendo na terra uma vida, desculpe o termo, um inferno literalmente na terra, porque não entendeu o princípio bíblico de Jesus para eles. Então, essa questão de ter amigo é tão forte, porque a gente sabe que hoje não é tão fácil a pessoa sair abrindo o coração para todo mundo. Eu comentei ontem na igreja, na palavra que eu disse, que eu preguei melhor, que existem alguns grupos de pessoas à nossa volta. Amigos, conhecidos, Colegas, colegas e companheiros. Então a gente tem que saber para quem, a quem a gente vai abrir o coração. Tem gente abrindo coração para companheiro, quando na verdade deveria abrir para amigo. Tem gente abrindo coração para o conhecido, quando na verdade deveria abrir para amigo. Então está colocando tesouro na mão do ladrão, na mão do bandido. sim, E aí a palavra vem nos confrontando, e o que você está falando vem de frente a isso. sim. Nós precisamos de amigo, não tem jeito, né? Tem que ter, a gente precisa de Precisamos. alguém. Precisamos. E muitas pessoas não têm esse hábito mesmo de falar. Lógico, precisamos falar com pessoas certas, tá? Precisamos falar. E se essa pessoa talvez sinta-se inseguro de falar com algum amigo, algo do tipo, que procure sim um psicólogo que vai estar ali, que estudou para isso, É. né? Que vai escutar, que vai aconselhar, que vai direcionar. E não é pecado, Então, gente, pode não procurar. é pecado, psicólogo não é pecado, gente. Não é. Eu tenho ótimas para indicar, tá? Inclusive, que indicação é coisa séria, É só isso mesmo. tenho ótimas para indicar. Então, pastor, é lindo isso que Deus não descartou. Deus não descartou Elias diante da dor, diante do desespero,
diante do dia ruim. O Senhor foi lá, cuidou do físico, cuidou Agora ele está cuidando do emocional, essa passagem nos mostra que ele quis que Elias falasse, e ele vai continuar cuidando de Elias. Sobre isso que você estava falando de princípio, pastor, muitas das doenças, como depressão, ansiedade, entre outras, elas acontecem por quebra de princípios. Princípio do descanso, princípio do sono, de cuidar do corpo. Cuidar do corpo, Tem várias isso mesmo. passagens na Bíblia vai nos falar sobre isso, nos advertir sobre isso. Então, a passagem que Jesus falou para os discípulos assim, Harry, entra no barco e passem para a margem de lá. Mas não é a tempestade, não. Que o texto vai dizer, acho que é Lucas, que o texto vai dizer bem implícito assim, ó, pois eles não tinham tempo nem para descansar. Aí Jesus manda eles, desculpa, não é passar para a margem de lá. Jesus manda eles para um lugar separado, lugar à parte. Olha o ensinamento que Jesus está dando. O texto está dizendo que não tinha tempo nem para descansar. Jesus manda eles sair do meio da multidão e descansar, ir para um lugar à parte. Se Jesus mandou os discípulos sair do meio da multidão e descansar no lugar à parte, quem somos nós, achando que somos super-homens ou temos superpoderes, para fazer mais do que Jesus fez? Não tem jeito, a pessoa não aguenta, né, Rádio? É descanso, é lazer. É. Sabe? Não, nós precisamos, sabe? Nós precisamos. Então, muitas das doenças acontecem por isso, por quebra de princípios. Muitas vezes. O seguinte, Rádio, eu digo o seguinte, se a pessoa não quebra a rotina quebra ela no meio. Quebra e como? Se a pessoa não quebra a rotina quebra ela no meio. Casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Chega uma hora que o corpo fadiga, o corpo satura. Ó, explode. E pior do que explodir, Harry, porque explodir é externo. Pior do que explodir é implodir, que é interno. Porque se eu explodo, se eu estou explodindo aqui fora, alguém vai ver. Alguém vai perceber. Se eu estou implodindo por dentro, ninguém vê. É aqui que vem a crise. É aqui que o trem pega. É aqui que o negócio estreita, né? Mas por que alguns estão implodindo por dentro? É o que você está falando. A lixeira está cheia, não quer limpar a lixeira, não quer colocar para fora, não quer falar com alguém. As crenças do passado. Ah, meu pai falou que não posso ir no médico. Minha mãe falou que médico é do capeta. Do diabo. É isso, é cobra do diabo. Gente, crenças limitantes que você trouxe no baúzinho da sua vida, que você ouviu, que você... É tão interessante a questão de crença, Harry. Esses tempos eu estava lendo um livro, e aí, no livro estava falando a história porque que a mulher ia fritar o peixe e ela cortava o rabo do peixe. E ela falou assim, eu não sei, foi minha mãe. Aí perguntou para a mãe dela, por que você corta o rabo do peixe quando vai fritar o peixe inteiro? Ela falou, não sei, foi a minha avó. Aí fui na avó, por que você corta o rabo do peixe quando vai fritar o peixe inteiro? Ela falou, não sei, foi minha bisavó. Chegou lá até na raiz genealógica dela. Aí a conclusão foi o seguinte, a avó falou, porque a primeira vez que fui fritar o peixe, a frigideira era pequena e o peixe não cabia inteiro. Eu tive que cortar o rabo do peixe para o peixe caber certinho na frigideira. Ou seja, por gerações carregou uma crença que não podia fritar o rabo do peixe. Tinha que ser Nem do rabo. sabia o porquê, Ninguém sabia. Só fazia. Então ficou replicando o comportamento, né? E isso é um perigo para quem está nos assistindo aqui, que às vezes está replicando o comportamento do pai, replicando o comportamento da mãe. O pai falou, essa família ninguém presta, essa família não vai dar nada, essa família só tem vagabundo, preguiçoso, não sei o quê. Meu irmão está assistindo nós aqui, minha irmã, para ali você, refuta. Você vai dizer, vai parar em mim. Daqui para frente minha família vai dar certo, daqui para frente não vai ter mais drogado, daqui para frente não vai ter... Quebrar esse ciclo. É não aceitar o geracional passar diante de você. Né? Verdade. E aí, pastor, porque a conversa está tão boa que já está quase acabando. Pode falar aí, pode transbordar. Então, eu acho que a gente precisa nos fazer essa pergunta. Como está a nossa alma? Uau. Você tem confessado suas dores para alguém? Você tem alguém que possa confessar as suas dores, seus medos, suas inseguranças, suas tristezas? Olha, nós precisamos ter essa pessoa. Eu vou te passar
aqui o capítulo que eu falei, ó. 3ª de João, capítulo 1º, versículo 2. Sim. Olha o que João está dizendo. Amado, vírgula, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha, olha isso aqui, ó, e que tenha saúde, vírgula, assim como bem vai a tua alma. 3ª de João, capítulo 1º, capítulo 1, versículo 2. Então João está dizendo, está falando o sentimento dele, amado, desejo que te vá bem, que você tenha saúde. Olha o que ele está falando, saúde, assim como vai bem a tua alma. Em hora nenhuma, né, Harry? Ele tocou em bens. Ele está falando sobre gente. Está falando sobre vai a gente. sua alma? Como vai a tua alma? Que Forte, né? façamos hoje essa pergunta. É. Como está a minha alma? Como está a sua alma? O E que aí a eu pergunta, né, Harry, que tem que fazer para quem está nos assistindo. Talvez não precise nem você responder. Mas para você que está nos assistindo, a pergunta é: como vai a tua alma? Sua alma está maquiada, a sua alma está ferida, a sua alma está sangrando, a sua alma está no quarto escuro. Você, durante o dia, você usa a roupagem religiosa, uma maquiagem de um fake news da vida, mas quando chega em casa, você cai a ficha de quem você é de verdade, entra para o quarto e vai chorar, dá vontade de morrer, sumir, suicidar. Não é essa a vida que Deus tem para você. não mesmo. A vida que Deus tem para você não é essa. Então, talvez você que está nos assistindo, pega essa palavra, procure ajuda na sua igreja, com seu líder, com seu psicólogo, psiquiatra, doutor. Se for perto da rádio, fala com a rádio. Se for perto de mim, fala comigo. Se a gente não puder, né, rádio? A gente transborda para alguém que vai fazer. Claro. Agora, o que não pode é ter o extintor dentro da casa e não saber usar o extintor. Então, não adianta ter um extintor dentro da casa se quando a casa pega fogo, não sabe apagar o fogo. Verdade. Então, nós precisamos saber usar o extintor. Qual é o extintor? É a primeira ferramenta que você tem para apagar um incêndio. Quem sabe a sua alma está incendiada hoje. Incendiada no sentido de destruição. E Deus está colocando alguém na sua vida, está falando contigo. Sai do quarto escuro. Levanta essa cabeça. Sai dessa caverna, Elias. Né, Harry? Sai dessa caverna, Elias. A Harry falou uma coisa tão forte aqui, gente, que Deus já estava lá. Deus vai falar para Elias: o que fazes aqui? Você falou, né, Harry? O que faz aqui, Elias, né? Então, olha a colocação do texto que Deus fala para Elias. O que fazes aqui, não é lá. Ou seja, aqui, Deus está dizendo para Elias: Elias, eu estou em todo lugar, Elias. Eu estou aqui também, Elias. Né? Então não adianta você que está nos assistindo falar assim: eu vou fugir, eu vou mudar, eu vou desaparecer. Não adianta. Aonde você for, Deus te acha. Aonde você estiver, Deus coloca um profeta. Aonde você estiver, Deus coloca alguém na sua vida. Ele e às vezes. Sozinho. Ele estava sozinho. Estava sozinho, né, Rário? E a gente tem que entender uma coisa, porque a diferença da palavra paz não é ausência de conflito. Paz é presença de convicção. Então, paz é tranquilidade no meio da guerra. Paz é o pau está quebrando, o vento está soprando, mas a gente sabe em quem a gente tem crido. Paz as portas estão fechando, mas a sua porta está aberta. Então, paz não é ausência de problemas, é presença de convicção, né, Harry? E eu digo mais ainda nesse pensamento nosso, Harry, que as pessoas precisam saber a diferença entre dor e sofrimento. Porque dor é temporária, sofrimento é para sempre. Então tem muitas pessoas que estão passando um processo de vida dolorido e estão achando que é eterno. Gente, talvez eu mais a Rádio queremos ser profeta e profetiza para a sua vida. Toda luta tem dia de começar, mas toda luta tem dia de terminar. Ah, pastor, mas alguém morreu, o senhor não está sabendo, o senhor não entende. Eu perdi alguém. Viva o luto, mas coloque um prazo na tua dor. Viva o luto, mas coloque um prazo na tua dor. Ah, pastor, eu fui traído e não confio mais em mulher nenhuma, em homem nenhum. Então você precisa ser curado. Você está generalizando tudo. Ah, pastor, eu fui na igreja, a igreja me feriu, a igreja me machucou. Igreja não fere ninguém. Você foi ferido por pessoas que não sabiam como lidar com o seu problema. E aí é onde entra uma live como essa, de Deus dar um clareamento na visão que você já está. A igreja tem dono. Quem é o dono da igreja? É Cristo. A noiva tem um noivo. O noivo está esperando a noiva. E o que eu preciso fazer, pastor? Acalme o seu coração, sai do quarto escuro, para com o vitimismo, é o sentido de todo mundo me odeia, ninguém me ama, todo mundo contra mim. Para um pouquinho,
Comece a Fazer o reescrever uma nova necessário, rota, né, Nari? fazer o necessário simples, de ir no médico, de tomar um remédio, de fazer um exercício, de ter um lazer, de Isso, encontrar alguém para conversar, de fazer uma terapia, né? isso. Não é muita coisa, né? Não, fazer Aparentemente, o né? básico simples, sabe? É, Porque realmente a gente sabe que muitas vezes isso vira físico, você sente dor mesmo na alma, sabe? Você começa mesmo. Eu até salvei aqui também esse livro, gente, eu amo, tá? Quem gosta, manda aí. é um É, psiquiatra, que vou até colocar aqui, ó. Não é publicidade, tá, gente? tá. É um psiquiatra A e procura ele da é cristão. felicidade, psiquiatra. Não, esse aqui é a procura da felicidade, né? A Procura da Felicidade. É o Ismael Sobrinho. Eu amo todos os Legal. livros dele. Ele é um psiquiatra muito bênção aqui em É, BH. E é. aí, ele tem 4 livros, sensacionais os livros. Passou a próxima vez que minha avó for para aí, eu vou te mandar de Ah, eu presente. quero. Pode mandar. E aí, ele é um psiquiatra muito bom, renomado. E ele também é cristão, do Reteté. Oh, E aí, glória. ele fala sobre isso. Fala muito sobre isso, para fazer o básico, para olhar, sabe? O básico, que às vezes a pessoa. Aqui, ó, anotei aqui pra gente. Um dos sintomas neurobiológicos mais comuns das confissões que são retidas, isto é, não confessadas, e a dor. Às vezes sentimos dores físicas pelo corpo sem motivo aparente. Não fazemos nada que possa levar a tal sintoma, como exercício, excesso de tomarmos uma pancada, mas a insistência em se calar, em não falar sobre as lutas, as emoções nocivas, medos e desejos, pode nos levar à manifestação dolorosa e concreta do corpo físico. Se a dor na alma não é confessada verbalmente, ela será manifestada por meio de nosso corpo, seja por meio de dores, alergias e É tantos outros sintomas verdade. É conhecidos. verdade. Então, a gente precisa cuidar, porque a gente sabe que muitas vezes dói mesmo, fisicamente. Você sente dor, você não tem É energia verdade. para levantar. Então, precisa sim procurar, sabe, um profissional e falar sobre isso, e tomar um remédio, procurar um líder, e procurar o pastor, e procurar um É. psicólogo, Você fala e uma, fazer um exercício. você fala uma coisa muito forte, a questão de fazer o básico, né? O básico, O básico, porque às vezes o feito é melhor do que o perfeito. Então, sim, tem gente que, na expectativa de fazer o perfeito, morreu sem ter feito nada. Então, sim, eu penso que comece com aquilo que você que está nos assistindo, comece com aquilo que você tem, no lugar onde você está, e vai andando sem parar. O segredo da vida não é na velocidade, é na direção. Não é correr, mas é nunca parar, porque quem para atrofia. E quem atrofia acaba travando o caminho do propósito. Então, o segredo é andar, vai andando, né, Harry? Ah, não consegui 2 milhas hoje, faz 1 milha. Ah, não consegui academia hoje, faz de noite, faz amanhã, não consegui. A questão é fazer, né, Harry? É não deixar de fazer. sim. E a mensagem que eu quero deixar, pastor, é que você vale mais que o ministério. As pessoas têm mais valor que qualquer agenda. Uau, O que você é significa mais para do que você possa fazer. uau. Deus para tudo para ouvir o angustiado Elias. No esgotamento, pare. Não dobre a aposta. Existem momentos em que é melhor a se fazer desabafar, como Elias fez. Servos de Deus são, às vezes, tentados a uma falsa imagem de profeta empoderado. Uau. Não entre nessa. Uau. É ser sincero com Deus. Jó, ele foi sincero, sabe? É, Orações sinceras. Ele falou assim: olha, Senhor, eu não suporto, eu não aguento. é. Jó Forte não sim. pecou contra Deus, mas ele foi sincero. Jacó também, muito forte, hein? Então, o Senhor quer relacionamento, ele quer sinceridade. Senhor, eu quero morrer, eu não aguento isso mais, eu não concordo com isso. Jesus está aqui, ó, eu estou te entregando. É, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou é. passando. Davi, quando foi lutar com Golias, colocaram a armadura de Golias, de Saul, melhor, em Davi, para ele lutar com Golias.
Davi vai chegar e vai falar, gente, tira esse negócio de mim, esse negócio está pesado, não dou conta, não é para mim. Davi está dizendo, eu vou lutar com a minha identidade, eu vou lutar com aquilo que eu tenho, eu vou lutar com aquilo que eu sou. Então, o maior problema de muitas pessoas hoje, é que elas querem vencer os grandes gigantes da vida com a identidade que não são delas. Elas querem lutar contra os gigantes com a armadura que não são delas. E aí, Davi nos ensina isso muito, muito forte. Jacó também, quando eu disse Jacó, porque para Deus não tem como enganar. Então, Deus prefere um pecador autêntico do que um santo fantasiado. Sim. Deus prefere quem bate no peito e diz que é fraco do que quem diz que está dizendo que é forte. Deus prefere uma mentira de verdade, da boca para fora, mas falando a verdade mesmo, do que uma verdade mentirosa escondida numa capa religiosa. Então, Deus prefere autenticidade. Por isso que Deus muda o nome de Jacó no Val de Jaboque, porque Jacó foi sincero, colocou para fora, né, Rádio? Colocou para fora o problema que ele tinha, quem ele era. Então, nessa geração que nós estamos vivendo hoje, o que a gente mais percebe é que as pessoas não podem ter problema, não podem ter erro, não podem ter defeito, não podem errar, não podem pecar, não podem fazer isso. Gente, assume quem você é de verdade, só isso. Eu sou um ser humano cheio de problemas, cheio de defeito, procurando ser melhor a cada dia. Não vou acertar tudo, mas eu vou errar menos na graça de Deus. Bem-vindo, meu nome é fulano. Pronto, né, Harry? E vida que segue. Não tem muita coisa, né, Harry? Sim. Não tem muita coisa para gente prosseguir. Harry, a gente falou 1 hora e passou tão rápido. Sim. Meu Deus. Teve bom. Mas que benção, Harry. Foi bom demais falar com você. Deixa uma palavra, Harry, para quem está assistindo. Essa live vai ficar salva no canal meu no YouTube. Sim. Deixa uma palavra para quem está nos assistindo agora, que provavelmente pode estar com a alma angustiada, com o coração abatida, cheio de problemas, sem saber o que fazer, para onde ir, como fazer. E aí Deus permite uma live com um remédio, uma linguagem tecnológica, para acalmar o coração de alguém, né? Então, pastor, o que eu tenho para falar é a minha oração que o Senhor levante as pessoas que estão caídas, desanimadas, angustiadas, e que essas pessoas possam buscar refúgio em Deus, na palavra do Senhor. Eu também passei por muitos dias difíceis na minha vida, que era eu e Deus, e Ele estava ali nesses dias, todos esses dias Ele estava ali. Então, que possamos fazer orações sinceras, que possamos realmente... Ele já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você. Essa é a palavra que ele trouxe de Elias, né, que a gente falou hoje. Ele quer ouvir de você. Então, não tem uma pessoa melhor para te ouvir, para te acolher. Entrega para o Senhor, sabe? Vai para o seu quarto, ajoelha, coloca um hino. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer consolo, vai trazer orientação, vai trazer paz para essa dificuldade. E não vamos nos negligenciar. Procure sim um profissional, procure sim o líder da sua igreja, procure os amigos. E eu creio que também será só mais uma fase difícil, que nós possamos aí vencer em Cristo, tomando remédio, fazendo a terapia, e vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Harry. A palavra que eu deixo também, eu vou usar um texto até que você leu aqui no início, que foi de Elias, quando você falou que veio o terremoto e Deus não estava lá. Veio o vento forte, Deus não estava lá. Veio fogo, Deus também não estava lá. Mas veio a brisa suave e Deus estava lá. Que lindo isso, né? Lindo esse texto, né? E ele é muito confrontador, porque às vezes na linguagem pentecostal nós queremos procurar Deus no nosso formato. A gente quer procurar Deus do nosso jeito, a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. E aí que está o perigo, porque às vezes Deus não vai vir do jeito que a gente quer. Não é que ele vai vir. Ele não tem padrão para se manifestar. Ele não tem padrão para se manifestar. Jó, ele nos ensina algo tão forte, porque para Elias, Deus veio na brisa suave, mas para Jó, Deus veio no meio de um redemoinho. Ele vem na brisa, mas ele vem no meio de um turbilhão.
Mas a questão Sim. é que ele veio. Ele Se a sabe gente qual entender linguagem que ele vai falar com o ia Carlos, falar isso sabe qual agora, linguagem é que ele isso. vai falar com a Haricele. Você está você tá na fiação mesmo, viu, Harry? Eu ia falar isso agora. Desculpa, te Não, mas interrompi ainda. não, você ia falar essa palavra, essa mesma palavra, você está na fiação mesmo. Porque se a gente entender a linguagem do céu, muita coisa manifesta na terra. Então, às vezes a pessoa ela não consegue mais ouvir Deus, o problema não está em Deus, pode estar nela, né? Então, você que está nos assistindo, procure ajuda se você está passando por um problema na igreja, não sai da igreja, não chuta o balde, não, para com isso. A gente precisa. Eu falo gente agora, Harry, não é eu e você, mas é senso comum. Eu falo que é no formato geral, mas as pessoas precisam crescer. Existem bebês adultos, cresceram no corpo, mas a mente é de criança. Cresceram no corpo, mas ainda continua dizendo gugu dadá. Cresceram no corpo, mas de vez em quando precisa de uma mamadeira da mamãe e do papai. A gente precisa saber o que, que nós queremos da vida. A gente precisa saber para onde nós vamos, com quem nós vamos. E mais do que saber para onde nós vamos e com quem nós vamos, é saber para onde nós não devemos voltar. E quem Sim, tem que ficar no caminho, né, sim. Harry? E que Deus continue nos guardando, Harry. Eu fico feliz em ouvir uma pessoa de Deus como você, transbordando para centenas de pessoas aqui, e crendo que talvez essa palavra, se atingir o coração de uma pessoa, alcançou o alvo, né, Amém. Harry? Em verdade, sim. Que Deus abençoe. Harry, teve alguma coisa que eu não te perguntei, você gostaria de ter respondido? Não, pastor. Na verdade, eu fiquei nervosa, né? Porque era a minha primeira live, fiquei muito nervosa. Foi muito engraçado, assim, a preparação, mas o Senhor conduz tudo, né? Ele que prepara, é Ele que faz. Então, O pessoal tá te é só elogiando aí, agradecer ó. mesmo, agradecer todo mundo, muitas pessoas, olha, muitas pessoas daqui Ó, a também. Érica, Ricardo, Gilvânia. Ricardo, A Gilvânia já está falando que a a live foi uma Cassiane, bênção. um abraço pro Carlinhos e Cassiane. Fabiana, quem tiver aí pode. Foi bênção para você? Digita aí. Foi bênção, não foi? Quero mais. Tá bom. Pode digitar aí. A linguagem nossa é tecnológica. Um abraço também para o Dani, seu muita tio. gente bacana acompanhando. A Luana foi encorajadora. Hoje cedo ela mandou mensagem. Falei, Luana, eu tô nervosa. Ela falou assim: ó, oh, amiga, não fica nervosa. Amém. Então, A é Luana tá isso, aqui, ó, a Luana pastor. Fernandes, né? Sim. A Eunice, O Tim, Ricardo. meu gato seco. Vai. Eu amo esse tio meu também, Tia Aguinaldo. Tinha uma bênção na minha vida. É um Nas tucutim. nossas. Pastor, vou falar com você, viu? Esse moço tá mudado demais depois que começou a congregar com o senhor. Eu estou ajudando ele, viu? É oração e instrução, discipulado. E olha, eu falei para o Tim, ele vai ser um grande homem de Deus. Não que ele não é. Sim, O sim. legado do pai dele vai continuar Amém, nele. Eu, eu creio. eu Ele e a profetizei para Verinha sempre ele. também foram socorro presente na A minha vida. Verinha tá aqui, Sempre me ó. abençoaram. A tia Preta assistindo. Tia Sua Preta tia. linda, meu amor. A Mel. O pessoal do Japão tá aí, ó. Bom dia, galera, acompanhando Eunice, aqui da Clésio, Ásia, do minha mãe, Japão. Clésio, um beijo. Mas tem gente até do Japão, É um eita! amigo meu lá do Japão, o Carvalho. Que Um abraço a todos do legal! Japão que tá com a gente. Sua mãe, quem que é sua mãe? A Eunice. Eunice Dias? Isso, amém, Molinha. Um abraço. Amém. Gilvânia, lá de Sergipe. Um abraço a todos de Sergipe. Deus abençoe muito. Harry, vamos orar para a gente terminar? Sim, pastor. Que Deus abençoe. Vamos marcar outra depois. Sim, vai ser um prazer. Me dê mais tempo que eu vou estudar. Não, mas você pregou demais. Quando você vier aqui, você vai ter uma agenda para você pregar na igreja. Eita! Tá bom? Podemos orar? Sim, Senhor, quero te dar graças pela vida da Harry, pela vida de cada irmão, cada irmã que ficou conosco na live até agora, Senhor. Te damos graça por tudo que foi liberado aqui, pelo transbordar que o Senhor permitiu em nós, através de nós, para pessoas. Ó Deus, alcance o coração do aflito, do necessitado, do carente, da pessoa que está com a alma aflita, angustiado, angustiada, que o teu nome seja glorificado na vida delas. Te damos graças e eu te peço, alarga as tendas da Harry, dê saúde para ela, dê paz, dê prosperidade. Ó Deus, coloque a Harry em ambientes de honra nessa terra.
Coloca a Hari em mesas de oportunidades, ó Deus, na nação brasileira. Sopra o nome dela, Senhor, como cura, como instrumento de cura da tua parte, Senhor. Nós liberamos palavras proféticas sobre a vida desta jovem, dessa mulher, e que o teu nome seja glorificado. Guarda a casa, guarda o marido, guarda a família, guarda os amigos, e que haja testemunhos de fé e milagres em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. pastor. Um abraço. Em breve estarei aí com Tá vocês. bom. Vem pregar aqui na Shalom, aqui na Flórida. Vai ser Tá um bom? prazer. Deus Tudo de bom, abençoe, Hari. pastor. Deus Obrigada pelo abençoe. carinho. Igualmente, Deus abençoe todos vocês. Fica com Deus, Amém. gente. Pai, tchau, tchau.